Então, a tensão elétrica, né, recordando aí da nossa última aula, tensão elétrica é uma grandeza elétrica que, na verdade, é uma grandeza que representa a força com que os elétrons são impulsionados através de um determinado material. Lógico que existe uma definição mais técnica, mais científica para a tensão elétrica, mas essa é a que interessa para nós, né? Ainda mais num curso de engenharia mecânica. Por que eu falo ainda mais? Porque a gente vai focar naquilo que importa para o engenheiro mecânico. Então, tensão elétrica é isso. A tensão elétrica é EV ou U, ok? É, a unidade de medida é o volts e a grandeza é tensão elétrica. A tensão elétrica também, ela tem outros nomes, né? Igual a gente viu que ela pode ser considerada como DDP, que é a diferença de potencial, e na última aula eu também falei que ela também tem outro nome que é FEM, que é força eletromotriz. Então, tensão elétrica, DDP e força eletromotriz é tudo a mesma coisa. Quem tá chegando hoje na disciplina, eu gravei a última aula também, a primeira aula, tá tudo gravado. Eu postei o link no grupo lá, mas eu posto de novo para quem entrou no grupo por último. Eu vou colocar lá de novo o link do vídeo. Aí vocês podem assistir a última aula, né? A primeira aula da disciplina. Então, gente, falar voltagem, né? Até refrisei isso na última aula. Falar voltagem não é certo. A gente tem que falar tensão elétrica, né? Porque a unidade de medida é o volts e a grandeza é tensão elétrica. Além da tensão elétrica, a gente falou de outras unidades. Por exemplo, a gente falou sobre carga elétrica, né? O conceito de carga elétrica, na verdade, representa a quantidade de elétrons que um determinado material possui em sobra ou em falta. A carga elétrica é representada pela letra Q. E a unidade de medida dela é o Coulomb. E uma regra que existe que um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, quando um material tem carga elétrica positiva, a gente diz que ele tem falta de elétrons. Quando ele tem carga elétrica negativa, ele tem excesso de elétrons. A gente falou também de uma outra unidade de medida, que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, na verdade, né, nada mais é do que o movimento dos elétrons através de um determinado material. A corrente elétrica é representada pela letra I. Tá? E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A. Aqui o Coulomb eu esqueci de colocar, é a letra C. Então, quando eu falo sobre a grandeza, eu falo sobre a corrente elétrica. Quando eu falo da unidade de medida, eu falo de ampere. Então, de novo, o termo amperagem está errado. Eu sei que dentro do contexto da engenharia mecânica, a gente fala muito amperagem, né? Na hora de você vai regular a máquina de solda, por exemplo, né? Eu vou aumentar a amperagem da máquina. Dentro do conceito da soldagem, é um termo que acabou ficando correto, né? Se popularizou e ficou correto. Dentro da engenharia como um todo está errado. Da mesma forma que é errado falar metragem, cubagem, tudo isso é errado, né? Quilometragem também estaria errado, ok? Mas a gente não vai gastar energia brigando com o povo que fala amperagem, não. Bom, e o que é 1 ampere? Então, 1 ampere corresponde a 1 coulomb que passa em um material em 1 segundo. Né? Então, corrente elétrica I é a quantidade de carga elétrica que passa em um determinado material por tempo. Então, isso é uma definição de corrente elétrica. Outra grandeza que a gente falou também, mais para o final, a gente falou sobre resistência elétrica. Aí teve até alguém, se não me engano, foi o Breno que estava, né, até contribuiu com a aula aí falando do chuveiro, né, que foi muito bem-vinda o exemplo muito bem-vindo o exemplo acho que foi do Breno mesmo, que a gente falou sobre resistência, né? Foi. Então,
Foi isso, né, Breno? Eu vou até pegar seu caso aí para a gente falar de outra grandeza daqui a pouquinho também. Pegando o exemplo do chuveiro aí do Breno. Então, a resistência, a resistência elétrica é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica é representada pela letra R. A unidade de medida é o ohm, que escreve desse jeito aqui, ó, que é representado pela letra grega ômega. Ok? Bom, a resistência elétrica de um determinado material depende do tipo que o material é feito. Então, por exemplo, a gente sabe que o cobre ele é melhor condutor que a borracha. E a borracha é melhor isolante do que o cobre. Ou seja, a borracha apresenta uma resistência elétrica bem maior do que a do cobre. Tá? E o cobre apresenta uma resistência elétrica bem inferior à da borracha. Então, dessa forma, a gente define que a resistência elétrica ela está ligada diretamente ao tipo de material, né? E essa grandeza, esse parâmetro é chamado de resistividade do material. Então, por exemplo, a resistência elétrica, a resistência elétrica é igual a ρ, o ρ aqui, ó, é a resistividade, vezes o comprimento do meu condutor elétrico, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência, dividido pela área de seção transversal do meu condutor elétrico. Então, com isso aqui, a gente define resistência elétrica. Sendo que o ρ é chamado de resistividade. Né? Nós temos L, comprimento. E aqui eu tenho a área do material. Então, eu estou falando o seguinte, a área, eu vou entrar com... Pode falar. Esse comprimento aí, igual aquela resistência enroladinha, no caso, o comprimento dela seria ela esticada? Como é que funciona isso? Exatamente, é isso aí, Breno. Ela é esticada, né? Você pega aquela resistência, ela tem um monte de voltinha, que são chamadas de espiras. Você pega a resistência e estica a resistência. Da mesma forma, quando a gente pega uma bobina, né? A bobina é um fio todo enrolado ali. A resistência elétrica daquele fio é você desfazer a bobina e esticar a bobina toda. Então, aquele dali é o comprimento total dela. A resistividade, então, gente, ó, qual que é a unidade de medida da resistividade? É ohms vezes metro quadrado por metro. Nós vamos usar essas unidades aqui. Ó. Então, se eu pegar, eu consulto uma tabela, porque a resistividade é algo intrínseco ao material. Né? Se eu pegar o cobre, a resistividade dele, por exemplo, é 0,017. Níquel cromo é 0,055, se não me engano. Então, cada material tem sua resistividade específica. Né? E a gente consulta a tabela resistividade do material, a temperatura ambiente, joga nessa fórmula aí, comprimento do material e área, a gente consegue achar a resistência. Então, para a gente reduzir a resistência elétrica de um condutor, eu poderia trocar o material, que nem sempre é possível. Eu poderia também mexer na área, aí já é possível, né? Se eu pegar um fio, um condutor elétrico de área maior, fica melhor. Então, por exemplo, eu tenho um condutor elétrico de 1,5 milímetros quadrados, eu tenho de 2,5. Vamos pegar os iniciais aqui, ó, e tem de 4 milímetros. O condutor elétrico de 4 milímetros quadrados, ele tem uma resistência elétrica menor do que o de 1,5, se eu pegar 1 metro de fio. Tá? E também a resistência elétrica depende do comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica dele. Então, essa é a definição da resistência elétrica, né? De resistividade e de quais parâmetros que depende a resistência elétrica. Isso tem um parâmetro também, gente, que a resistência elétrica ela depende da temperatura, né? Porque quanto maior a temperatura, mais atrito, mais vibração você causa no material e ele vai gerar mais resistência elétrica. Então, existe, de fato, essa questão que é da
temperatura interferir no tipo de material, ok? Então, essa resistividade aí seria a dificuldade de movimento dos elétrons ou dificuldade de o movimento elétrico transitar, no caso? É a dificuldade que os elétrons vão encontrar ao passar pelo material. Ou eu poderia também dizer o seguinte, que é a dificuldade que os materiais encontram ao percorrer o material. Tranquilo. Tá? E depende de material para material. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar, fazer uma liga de cobre com latão, a gente tem o zinco. Né? Desculpa, cobre com zinco eu tenho latão. Né? Quando eu misturo dois materiais, dois metais diferentes, a liga final ela vai ter uma resistividade menor do que a menor dos materiais. Então, o cobre é um bom condutor. O zinco é um bom condutor, mas não tão bom quanto o cobre. A resistividade do latão vai ser menor do que a do zinco e, consequentemente, maior do que a do zinco e maior do que a do latão, tá? Maior do que a do cobre. Então, veja bem, a gente falou aqui sobre resistência elétrica, ok? Existe uma grandeza elétrica que ela é inversa da resistência. Quando eu falo que a resistência é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica, existe uma outra grandeza também, que é chamada de condutância. Então, condutância de um material. Gente, a condutância, ela é representada pela letra G. A sua unidade de medida é o Siemens. Por que Siemens? Siemens, deixa eu colocar aqui, a representação é a letra S, tá? S maiúsculo. Siemens foi um grande pesquisador alemão, Werner von Siemens, que desenvolveu ele inventou vários equipamentos da área elétrica. Né? A Alemanha hoje, para mim, assim, para mim não, né? No mercado mundial, é o maior produtor de equipamentos elétricos no mundo. Tá? A Alemanha tem muitas empresas que produzem equipamentos elétricos de ponta de qualidade. Se a gente for falar de marcas de equipamentos elétricos, obviamente que a Siemens é a melhor e a mais reconhecida. Aí tem Klockner Miller, Schneider Electric, Telemecanique, a Miller, acho que eu falei Miller. Tem várias marcas de equipamentos elétricos que são utilizados no mundo todo. E o Werner von Siemens foi o fundador da empresa Siemens, né? Nem lembro, nem sei qual que é o ano que ele fundou, mas foi esse século, ou século passado. Século XX ou século XIX, na verdade. Então, mas o que é condutância? Ela é o inverso da resistência. Se a resistência é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica, então eu digo que a condutância é a facilidade que os materiais encontram ao percorrer o material. Então é muito simples. Quando eu digo que uma grandeza é o inverso da outra na matemática, eu digo o seguinte: a condutância ela é o inverso da resistência. Tá? Então, se eu inverter, resistência é o inverso da condutância. É essa regrinha aí. Em termos práticos, realmente a condutância ela não tem muita aplicação para nós. A resistência é algo que nós vamos trabalhar com ela muito tempo, durante muito tempo, porque várias máquinas na indústria, assim, tudo que tem eletricidade tem resistência elétrica. Existem algumas máquinas que usam resistência diretamente nas máquinas. Por exemplo, quem trabalha com máquina extrusora, por exemplo, a extrusora tem as zonas de aquecimento que são resistências elétricas, que são utilizadas para derreter o plástico. Né? Então, você tem vários tipos de extrusoras e todas usam resistência elétrica. Bom, então condutância é muito simples. Condutância é o inverso da resistência elétrica. Ok? No final da última aula, a condutância eu não falei na última aula, tá? Estou trazendo hoje de novo. A gente também falou de uma coisa no finalzinho da última aula, que foi o seguinte: a gente falou sobre a lei de Ohm. Ohm, né, foi um cientista que era o George Simon Ohm, e ele estudou uma relação muito interessante, que foi o seguinte:
Vamos já começar a analisar um circuito elétrico assim, ó. Eu vou fazer um desenho mais simples. Imagina que aqui eu tenho uma pilha, tá? É uma bateria ali, ó. Eu pego essa bateria e vou ligar aqui essa bateria numa resistência elétrica. Eu vou representar essa resistência elétrica como se fosse uma lâmpada, né? Aí eu estou falando de uma lâmpada incandescente comum. Quando eu ligar esse circuito aqui, ó, vai surgir uma corrente elétrica que vai circular aqui, ó. Também vai essa pilha, por que vai surgir uma corrente elétrica? Porque essa pilha, ela tem um valor de tensão elétrica, que eu vou chamar aqui por E, ó. Vou chamar de V, porque no final da última aula eu falei V. Então, suponhamos que essa pilha, ela tem uma tensão V de, vou colocar 12 volts, tá? Então, eu tenho uma pilha ou uma bateria de 12 volts. Aí vai surgir ali uma corrente elétrica de 0,5 amperes, ok? 0,5 amperes. Bom, quando... E tem um valor de uma resistência elétrica aqui envolvendo no circuito, né? De quanto que é o valor da resistência elétrica? A lei de Ohm, ela diz o seguinte, até fiz uma brincadeira no final da aula, que a lei de Ohm é muito engraçada, né? Porque quando você vê, você ri. Então, existem várias formas da gente interpretar a lei de Ohm. Eu posso dizer que tensão é igual a resistência vezes corrente. Também posso dizer que a corrente elétrica é igual a tensão sobre resistência, né? Posso dizer que resistência é igual a tensão sobre corrente. Tem aquele detalhezinho do triângulo. Deixa eu tentar desenhar um triângulo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Aí a gente divide esse triângulo desse jeito assim, ó. Tá? E aqui eu vou colocar, ó. Aqui em cima eu tenho tensão. Aí aqui eu tenho resistência e aqui eu tenho corrente. Se eu quiser calcular a corrente elétrica, eu vou tampar aqui a corrente. Então, corrente vai ser igual a tensão sobre resistência. Se eu quiser calcular a resistência, eu tampo a resistência. Resistência vai ser igual a tensão sobre corrente. Se eu quiser calcular a tensão, eu tampo aqui em cima, tensão vai ser igual a resistência vezes corrente. Então, de acordo com a lei de Ohm, a gente consegue calcular para este exemplo ali, ó, de quanto que é o valor da resistência, né? Então, quanto que seria? Olha, eu teria o valor de tensão da bateria é de 12 volts. Dividido por uma corrente de 0,5 amperes, aqui, neste circuito, a lâmpada teria uma resistência elétrica de 24 ohms. Então, isso é o conceito da lei de Ohm. A lei de Ohm, se a gente fosse fazer uma análise textual, né? O que diz a lei de Ohm? Que a corrente elétrica é diretamente proporcional ao valor da tensão elétrica e inversamente proporcional ao valor da resistência. Ou seja, neste circuito aqui, ó, a resistência elétrica é constante. A lâmpada tem uma resistência elétrica constante. Se eu aumentar a pilha, tirar uma pilha de 12 volts e colocar uma de 24 volts, a corrente elétrica vai aumentar proporcionalmente, porque a resistência é constante. Então vai sair de 24 volts dividido por meio ampere, né? Passei a tensão para 12 volts, eu vou dobrar o valor da resistência, que vai ser de 48 ohms. Se eu tirar a pilha de 12 volts e colocar de 6, o valor da corrente... desculpa, gente. A corrente elétrica, ela dobraria de valor, né? Eu falei corrente e acabei considerando resistência. Então, vamos refazer aí, olha só. Eu tirei a pilha de 12 volts, coloquei de 24 volts. A resistência elétrica é de 24 ohms constante. Então, a corrente elétrica vai sair de meio ampere para 1 ampere. Eu dobrei o valor da corrente. Se a resistência elétrica é de 24 ohms e eu coloco uma pilha de 6 volts, então 6 volts dividido por 24 vai me dar uma corrente elétrica de 0,25 amperes. A corrente elétrica cai pela metade. Então, a lei de Ohm ela diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional ao valor da tensão elétrica e inversamente proporcional ao valor da resistência. Então, esse é o conceito da lei de Ohm. Isso eu falei no finalzinho da aula, nós vamos explorar isso mais daqui a pouco, tá bom? A gente também
precisa de entender um outro parâmetro importante agora, que é potência elétrica. Gente, no conceito da física, potência é a capacidade de realizar trabalho. Então, potência é a capacidade de uma máquina de realizar trabalho. Tem um exemplo muito simples que eu gosto, né? Eu vou até desenhar aqui, ó. Eu vou considerar que aqui eu tenho uma cisterna, por exemplo. Né? Tem uma cisterna aqui e eu preciso de tirar a água dessa cisterna. Né? Eu vou tirar a água dessa cisterna e jogar numa caixa d'água. Então, vamos considerar o seguinte: aqui está o solo. E eu tenho aqui uma caixa d'água aqui, ó. Aqui eu tenho, então, uma caixa de 1.000 litros. Eu instalo uma bomba. Então, vou colocar uma bomba A aqui, ó. Essa bomba vai puxar a água aqui da cisterna. Então, a cisterna está de água até aqui, ó. Ela vai pegar a água e jogar aqui, ó. Então, a bomba A, ela vai encher a caixa em um tempo, vou chamar aqui, ó, TA, ele gasta, por exemplo, 30 minutos para encher a caixa d'água de 1.000 litros, a bomba A. Só que agora eu instalo uma nova bomba para encher uma caixa d'água muito parecida. Então ela vai tirar a água aqui, ó. É uma caixa d'água também de 1.000 litros, mas para outro, tem outro propósito, né? Ela é utilizada em outros fins aí, no meu processo industrial, por exemplo. Então eu tenho a caixa d'água de 1.000 litros também. Essa bomba B vai pegar a água da cisterna e também encher aqui a caixa de 1.000 litros, da mesma forma que a bomba A. Só que a bomba B, ela gasta 15 minutos para encher. Tá? Bom, então eu digo que a potência da bomba A, ela é menor do que a potência da bomba B. Por que a potência da bomba A é menor do que a potência da B? Porque ela realizou o mesmo trabalho em um tempo maior, ou seja, a bomba B encheu a caixa d'água de 1.000 litros mais rápido. Então, eu posso dizer dessa forma que a bomba B tem mais potência. Então, qualquer máquina que realize o mesmo trabalho que uma outra máquina, só que num tempo menor, eu digo que essa máquina que realizou o trabalho mais rápido, ela tem mais potência, tá bom? Então, isso é o conceito de potência, e esse conceito de potência, ele vale, esse conceito de potência, ele vale para elétrica, para mecânica, para hidráulica, né? A gente aplica o mesmo conceito. Eu estou dando aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Foi com vocês que eu estava falando essa semana, se não me engano, não foi? Acho que foi com essa turma. A gente estava falando de sistemas hidráulicos e pneumáticos, você tem o mesmo exemplo, se não me engano. Bom, mas o que seria potência elétrica? A potência elétrica é o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado tempo, né? Ou o trabalho realizado por uma máquina elétrica em um determinado tempo. Ou por um dispositivo elétrico. Então, por isso que eu gosto da definição mais simples, que é a potência elétrica é o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado tempo. Mas em termos práticos, como que a gente calcula a potência, né? Ó, vamos falar o seguinte primeiro, antes de falar de cálculo de potência. Então, a potência, ela é representada pela letra P. Ok? Então, representado pela letra P. Quais são as unidades de medida de potência? Então, unidades de medidas. A unidade de medida que a gente utiliza é o watt. E aqui tem alguns alunos que me perguntam assim, o certo é o watt ou watt? Eu também ficava na dúvida nessa pergunta e eu fui consultar um professor de língua portuguesa e ele me falou que tem uma regra na língua portuguesa, né, de gramática, que fala que
Nomes de pessoas estrangeiras têm que ser pronunciados na língua de origem da pessoa. E aqui esse nome, que é o Watt, foi em homenagem a um cientista britânico, que é o James Watt. Ele desenvolveu a primeira máquina a vapor. Né? A primeira máquina a vapor foi ele que criou. Então, a pronúncia correta seria Watt. Né? Watt nós vamos representar pela letra W, só isso. Mas se alguém falava Watt ou Watt, gente, cara, não preocupa. Né? Quando você pega assim, o pessoal que trabalha com transmissão de energia elétrica, CEMIG, as empreiteiras da CEMIG, os profissionais ali eles já estão habituados a falar o Watt o tempo todo. Watt, Watt, Watt. Né? E nós vamos usar o conceito de Watt. Ok? Bom, o que é um Watt? Ó, potência. Então, veja bem, potência é trabalho realizado em um determinado tempo. Agora, dentro do conceito da física, o que significa trabalho? Trabalho é variação de energia. Então, potência, num contexto geral, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, potência é igual o trabalho realizado, eu vou colocar aqui essa letra assim, que é o tal, a letra grega tal, sobre tempo. Isso daqui, então, nós temos o seguinte, ó, o tal é trabalho. E trabalho é variação de energia, e variação de energia, né, é dada em joule. J. E ΔT, nós vamos usar o ΔT, é o tempo, em segundos. Então, se potência é trabalho sobre tempo, e nós temos a unidade de medida que é o watt, existe uma relação aqui que é o seguinte, ó, que 1 watt ele é igual a 1 joule por segundo. Ou seja, é a variação de 1 joule de energia em um tempo de 1 segundo. Tá? Essa é uma relação de grandeza que a gente vai adotar aqui, né? Que é que na verdade que é correta, que é o joule por segundo. 1 joule por segundo é 1 watt. Existem outras unidades de medida. Por exemplo, dentro do nosso contexto do dia a dia de engenheiro na indústria, a gente tem uma, eu vou falar aqui por ordem de aplicação para nós, né? Uma é o cavalo vapor. O cavalo vapor, ele é o CV. CV. E o cavalo vapor, a relação é a seguinte, ó, 1 CV de potência é igual a 736,5 watts. Fica difícil aqui, hein? Eu vou fazer um W bonitinho, agora sim. Então tem o cavalo vapor, CV. Existe também uma outra unidade que é o horsepower, que é a unidade britânica. O horsepower, que é o HP. Né? Que é 1 HP é igual a 746,5 watts. A gente acaba arredondando para 736 e 746, viu, gente? Bom, por isso que até alguém perguntou a disciplina que eu dou de projetos mecânicos, e eu arredondo, eu considero as duas, né? Eu considero que um CV é aproximadamente igual a um HP de potência, porque é muito próximo, realmente. Existem essas 3 unidades, existem mais, por exemplo, tem a quilocaloria, né, que é muito utilizado para o pessoal que trabalha com térmica, né? Tem o BTU, que é utilizado também na área térmica, mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar sempre somente watt, cavalo vapor e horsepower. Alguns alunos também me perguntam por que um CV é diferente de um HP. Também não sei responder. Talvez o cavalo britânico lá, o pasto dele é um pouco melhor do que o nosso, aí ele fica um pouquinho mais forte que o nosso, mas é só pouca coisa. Bom, né, apesar da minha brincadeira, de onde que surgiu a unidade de medida do horsepower? O James Watt, quando ele desenvolveu a primeira máquina a vapor, naquela época, antes de existir locomotiva a vapor, esse tipo de coisa, todos os carros, carroça, tudo era puxado a cavalo. Então, a primeira máquina dele, ele comparou a força da máquina a vapor dele com a força de tantos cavalos. Então, aí ele criou, naquela época, o conceito de horsepower,
né? Cavalo de força. Tipo, a máquina dele, na época existia uma carroça muito pesada que você precisava de 5 cavalos, por exemplo, para puxar. A máquina dele carregava o mesmo peso, né, que o de 5 cavalos. Então, criou-se aquela época a medida do horsepower, e depois teve uma variação do cavalo vapor, né? A gente depois precisa de entender o porquê dessa diferença aí, mas nunca me despertou a curiosidade também de saber a diferença do CV para o HP. Bom, então, gente, o conceito de potência elétrica é isso. Temos aí as unidades de medida de potência também, né? Nós vamos trabalhar com essas, CV, HP e o Watt. Eu vou até pagar aqui, porque eu não vou usar o 0,5, vou usar só os valores cheios, tá? Pronto, assim fica melhor. Nós vamos usar. Depois eu estou tentando fazer aqui mais bonitinho, que depois eu vou pegar essas anotações aqui e disponibilizar para vocês também. Bom, então continuando, agora é o seguinte. O que é a potência elétrica em termos de cálculo, né? Existe uma relação que potência é igual tensão elétrica, aqui eu vou usar o E, mas E e V é a mesma coisa, né? Potência é igual a E vezes o valor de I, né? Corrente elétrica. Olha, então potência é igual a tensão vezes corrente. Aí eu vou ter aqui então, o P é potência, e vai ser a potência dada em watt. O E é tensão elétrica. E a tensão dada em amperes. E eu tenho. Nossa, gente, hoje tá danado, hein? Eu poderia usar a desculpa que é quinta-feira, mas volts. Tá? Vamos escrever assim, ó, watt e o volts. E que é a corrente elétrica. E ela é dada em amperes. Amperes, tá bom? A unidade de medida da potência é watt. Bom, existem algumas unidades, né? Mais uma unidade que nós vamos estudar lá para frente, quando a gente for falar de circuitos de corrente alternada, que é o volt-ampere. Ó, se tensão elétrica é dada em volts e a corrente é em ampere, aparece aqui uma unidade que é muito utilizada em corrente alternada, que é o volt-ampere. E depois tem o volt-ampere reativo, né? Por exemplo, quando se vai especificar um transformador, qual é a potência do transformador? O transformador tem 300 kVA de potência. Você vai especificar um no-break para comprar um no-break de 2 kVA, um estabilizador de 500 VA, volt-ampere. Isso, na verdade, é capacidade de potência, é potência em corrente alternada. E lá para frente nós vamos entender isso melhor. Então, gente, potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Dali a gente acha o valor de potência, tá bom? Agora, olha que interessante. De acordo com a lei de Ohm, nós temos que tensão, por exemplo, né, é igual a resistência vezes corrente. Eu vou fazer o seguinte, né, deixa eu apagar isso aqui, ó, e vou fazer aqui mais embaixo. Então, nós sabemos que tensão é igual a resistência elétrica vezes o valor da corrente, ok? Nós sabemos que potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu substituir uma equação dessa aqui na outra, já que tensão é resistência vezes corrente, eu posso dizer então que potência vai ser igual a tensão. Tensão é resistência vezes corrente. Resistência vezes corrente. E vou multiplicar de novo pelo valor da corrente elétrica aqui. Ó. Isso implica para mim que potência vai ser igual a resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. Ou
P igual I ao quadrado vezes R, ou R vezes Z ao quadrado, dá na mesma. Então, é uma forma diferente de eu calcular a potência. E essa fórmula, ela diz o seguinte para mim. Se eu reduzir a corrente elétrica, se eu reduzir a resistência elétrica de um material pela metade, a corrente dobra, não é isso? Né? Porque isso é a lei de Ohm. A corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Então, eu peguei a resistência elétrica de um material, dividi pela metade. A corrente elétrica vai dobrar de valor. E o que vai acontecer com a potência? A potência vai ficar 4 vezes maior. Porque, na verdade, você diminuiu aqui, não é 4 vezes, né? A potência acaba aumentando. Desculpa, deixa eu corrigir isso. A resistência elétrica diminui, mas a corrente elétrica dobra. Aqui cai pela metade e aqui vai ficar 4 vezes maior. Porque eu dobrei a corrente e quando você dobra e eleva ao quadrado, fica 4 vezes maior. No fim das contas, a potência elétrica ela dobra de valor. Tá bom? Então, isso é o efeito que ocorre nos chuveiros, por exemplo. Tá? Vamos fazer uma outra análise. Ó. Nós sabemos também que corrente elétrica é igual tensão corrente elétrica é igual tensão dividido pela resistência. Né? E nós sabemos que potência é igual tensão vezes corrente. Eu vou pegar isso aqui também e vou substituir uma equação na outra. Então, quando eu substituir, eu vou ficar assim, ó, potência igual tensão, que é o primeiro E aqui, ó, vezes o valor de corrente. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, nós vamos ter que potência é igual tensão vezes tensão, tensão ao quadrado, dividido pelo valor da resistência. Então, isso aqui também é bastante útil para nós. Mas, no fim das contas, gente, não precisa de decorar nada. Né? Por que não precisa de decorar nada? Primeiro, se você entendeu bem a lei de Ohm, é só a gente pegar a fórmula da potência e aplicar a lei de Ohm na fórmula da potência. Aí você vai chegar a todas as equações que você precisa, sem problema. E, de novo, por que não precisa decorar nada? Se a gente vai pensar assim, eu sou completamente contra a decorar as coisas, viu, gente? Então, por exemplo, como é que funciona a prova minha? Se por um acaso a gente voltar para a faculdade, se vocês forem fazer provas presenciais comigo, vocês podem consultar formulário. Né? Na verdade, não é nem formulário, eu deixo o aluno usar 2 folhas A4, ele pode escrever o que ele quiser na folha A4. Né? Não precisa de decorar. É provável que a primeira prova nossa a gente ainda faça nesse modelo de prova à distância. Né? Então, mais uma vez, mais um motivo para não decorar nada. Vocês podem consultar qualquer material que vocês quiserem, de livro, de internet e tudo aí, para achar as equações corretas. Tá? Mas a gente precisa de entender o conceito, que potência é igual a tensão vezes corrente. Ó, então, vou semear a discórdia agora. Vamos pegar o chuveiro do Breno e vamos fazer uma análise agora. Tá? Suponhamos que... Ô, Breno, você lembra a potência do seu chuveiro? Que você falou na última aula, eu esqueci. É 5.500, né? Acho que era isso. 5.500. Então, um chuveiro elétrico ele tem uma potência de 5.500 watts. Ok? Quando eu compro um chuveiro de 5.500 watts, eu tenho 2 possibilidades de tensão elétrica. Eu posso comprar um chuveiro de 5.500 watts com uma tensão elétrica de 220 volts, que é o mais comum. Né? A tensão da sua residência é de 220 volts. Ou então você pode comprar um outro chuveiro que tem a mesma potência de 5.500 watts e dividir e ligar numa tensão elétrica da sua casa que é de 127 volts, que na verdade é 110. E na última aula a gente falou por que a gente fala 110 e que hora que a gente fala 127 volts. Mas nós vamos considerar que para 127 e 110 volts eu estou querendo dizer a mesma coisa. Então a pergunta polêmica que eu quero fazer para vocês é o seguinte: qual dos 2 chuveiros que é mais econômico? Qual gasta menos ou qual gasta mais? Gente gasta menos. Qual? Ou mais. De 220. É a mesma coisa, mesma coisa. Isso aí. Teve gente que o consumo de energia elétrica é o mesmo para os 2.
Realmente, assim, existe uma má interpretação que o chuveiro de 220 ele gasta menos energia. Isso não é verdade. Porque a energia elétrica consumida é potência. Olha, vou até aproveitar para falar da próxima grandeza elétrica, que é energia elétrica. Energia elétrica. A energia elétrica também é chamada de trabalho elétrico. Mas pode falar. Por exemplo, um choque elétrico também vai depender da potência da descarga. Você está certo. Vou falar de choque elétrico daqui a pouquinho. Já vou aproveitar que na sequência a gente fala de choque elétrico. Você tomar um choque elétrico 220 é pior do que 127? Concordo com você. Concordo. É a amperagem que manda, na verdade. Na verdade, esse chuveiro de 5.500 aí, de 220, vai ter uma corrente menor, né? Vai, você está certíssimo, é isso aí, ó. Enquanto você tem uma tensão maior, você tem uma corrente menor, igual essas redes de alta tensão. Por que elas têm que ser alta tensão? Senão você teria que ter um fio com a espessura muito grande para transportar tanta corrente, né? Você eleva a tensão para baixar a corrente. É isso aí, certíssimo. Você transmite a mesma potência, né? E o conceito vale aqui para o chuveiro também, exatamente o que você falou. Eu vou transmitir a mesma potência com uma corrente elétrica menor. Daqui a pouco eu também quero explicar o porquê que se transmite energia elétrica em alta tensão. Vou contar uns casos para vocês. Mas olha só, vamos fazer essa análise. O que é energia elétrica? Eu falei para vocês agora há pouco que potência é o trabalho realizado sobre um determinado tempo, não é? Então, se eu quiser saber o trabalho realizado, e existe isso daqui na eletricidade, que é o tal é energia elétrica. Tal é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, imagina que o chuveiro, ele fica ligado, por exemplo, 15 minutos. 15 minutos é igual a 1/4 de hora, né? 1/4 de hora, não é isso? Dividido por 4, isso. Vai dar 0,25 horas. Ok? Eu vou pegar esse chuveiro de 5.500 watts e vou multiplicar pelo tempo. Então, a energia elétrica dele, que ele consome, vai ser igual a 5.500 watts vezes 0,25 horas. Acho que hoje eu não vou dar conta de fazer essa conta de cabeça, não. Vamos lá. 5.500 vezes 0,25. Dá 1.375. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 1.375 watt-hora. Observa que deu um número muito grande, não deu? Eu posso pegar isso aqui, ó, e converter para 1,375 kWh, que é a energia elétrica que se mede nas nossas residências, né? Um medidor de energia. É o quilowatt-hora, quanto de potência que você está consumindo da rede elétrica por hora, né? Então, voltando aos dois chuveiros, os dois chuveiros têm a mesma potência. Então, no fim dos 15 minutos, os dois estão gastando a mesma quantidade de energia. O que muda, né? Aí teve alguém que falou, mas a corrente elétrica do chuveiro de 5.500 watts, ela é menor. Então, vamos calcular essa corrente elétrica aqui, ó, né? 5.500. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma potência de 5.000. Vamos fazer assim, ó. Caso A primeiro, eu tenho uma potência de 5.500 watts. E a tensão elétrica é de 220 volts, ok? Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó, eu quero saber, na verdade, o valor da corrente elétrica. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, corrente vai ser igual a potência sobre tensão. Eu vou pegar a potência de 5.500 e vou dividir por 220 volts. Isso vai me dar uma corrente de, se não me engano, dá 20 amperes certinho, vamos ver. 5.500 dividido por 220. 25 amperes. Então aqui eu tenho uma corrente elétrica de 25 amperes.
Ó, uma corrente elétrica de 25 amperes, eu posso usar aqui o fio de 4 milímetros, que o fio de 4 milímetros, ele suporta até 28 amperes. Tá? Agora, se eu pegar o caso B, então o caso B eu tenho uma potência de 5.500 watts e uma tensão elétrica de 127 volts. Então a potência, vamos direto na corrente. Corrente elétrica vai ser igual a potência sobre tensão. Então eu tenho 5.500 dividido por 127 volts. Isso vai me dar uma corrente elétrica de 5.500 43,3 amperes. Olha a diferença. 43,3 amperes. Aí eu lembro, eu até citei para vocês o exemplo da casa da minha irmã, que lá ela mora numa casa mais antiga. O padrão dela é 127 volts e ela colocou um chuveiro desse de 5.500 e fica desarmando a chave. Porque a chave lá é de 30 amperes. Fica desarmando, o chuveiro liga, fica um tempo, alguns minutinhos e cai a chave. E sempre as pessoas pensam o seguinte, é só trocar a chave. Não é só trocar a chave. A função da chave, que é o disjuntor, nós vamos falar disso lá para frente, o disjuntor termomagnético, a função dele é proteger os fios da instalação elétrica. Então, o fio de 4 milímetros, ele suporta até 28 amperes nessa condição de instalação, né, em parede, em tubulação embutida em alvenaria. Você quer tabelado? É, tabelado. Isso. Existe uma norma que é a NBR 5410. E na NBR 5410, ela traz uma série de tabelas das maneiras de instalação dos fios. Por exemplo, se eu coloco um fio, o fio ele fica no tempo, o fio no tempo ele tem capacidade de conduzir corrente elétrica maior do que o fio dentro de uma mangueira, porque ele resfria mais. Tudo gira na temperatura do fio que ele vai atingir, sabe? Então, a norma, aí nessa tabela tem eletroduto ou mangueira embutida em parede de alvenaria. Aí esse foi o único que eu decorei, né? Que é o mais comum. O fio de 4 milímetros vai até 28 amperes. Tá? Aí, se eu instalar o fio de 4 milímetros, por exemplo, sobreposto na parede, num eletroduto sobreposto na parede, aí ele aguenta um pouquinho a mais de corrente. Se ele ficar exposto no tempo, onde tem circulação de ar, ele ainda aguenta mais corrente elétrica ainda. Bom, mas vamos considerar esse caso. Olha, se eu trocar o disjuntor, eu ponho um disjuntor de 45 amperes. O fio aguenta 28 e vai circular por ele uma corrente de 43. O fio vai queimar. Ele vai queimar mesmo, ele vai esquentar demais e o risco de incêndio aqui é altíssimo. Né? Então, dependendo, ele pode sim colocar fogo na casa de alguém só trocando a chave. Porque o fio ele extrapolou a capacidade de condução de corrente elétrica dele. Então, nunca se troca só a chave. Às vezes, você pode trocar a chave. Né? Vamos considerar, por exemplo, que você tem uma tomada, né? A tomada está lá, conectada nela um fio de 2,5 milímetros quadrados. Se não me engano, depois a gente pesquisa isso daí, eu acho que o fio de 2,5 aguenta até 21 amperes. Tá? Fio de 2,5. Aí você tem lá uma tomada, e então 21 amperes, o que o pessoal faz? Põe um disjuntor, uma chave de 25 amperes para proteger o fio. Né? Desculpa, 25 não, vou colocar de 20, né? Porque se chegar a 25 vai danificar os condutores. Vai lá e põe uma chave de 20 amperes. Para proteger o fio, tá certíssimo. Mas suponhamos que, na verdade, a pessoa não colocou uma chave de 20, colocou uma chave de 10 amperes. Aí você comprou um forninho elétrico, pôs na cozinha, e o forninho tem uma corrente, por exemplo, de 18 amperes. Aí a chave começa a cair, de 20, de 10, né? Aí eu posso tirar a chave de 10 amperes e colocar uma chave de 20, por exemplo? Pode. O fio vai até 21. Se você estiver dentro do limite do fio, você pode aumentar o disjuntor. Agora, você nunca pode colocar um disjuntor com corrente elétrica, né, dele maior do que a de capacidade de condução do fio. Então,
por isso que eu recomendo, assim, na hora de trocar a chave, tem que avaliar se os fios da instalação elétrica vão aguentar, vão suportar a corrente elétrica ou a carga elétrica, né, que vai circular ali no circuito. Bom, então aqui é o exemplo que a gente estava falando, né? Qual que é a vantagem de você trabalhar com 220? Ó, aqui eu vou ter que usar fio de 4 milímetros. Aqui embaixo eu vou ter que usar o fio de 6 milímetros, se não me engano. Ou de 10, né? 6 ou 10. Eu usei 6. 6. Deixa eu ver aqui. É igual eu falei, o chuveiro que estava ali, a mesma especificação, igual qualquer foto que eu te mandei lá. Aquela resistência de fita, a chave caía toda hora, começou até a derreter a fiação da casa. Aí troquei o chuveiro com a mesma potência, 127 volts, porém a resistência interna dele lá, ela é de enrolado, de arame de cobre. Eu vi a foto que você mandou lá, né? Que é outra de fita, né? Resolveu o problema. Uhum. Ó, então veja bem, Breno, olha aqui, ó. Consultei na internet rapidinho. O fio de 2,5 é 21 amperes. O fio de 4, 28 amperes. O fio de 6, 36 amperes. E o fio de 10, 50 amperes. Então, num chuveiro que eu vou ligar em 220 volts com 5.500 watts, eu teria que usar um cabo de 10 milímetros. Tá vendo? E colocaria aqui um disjuntor de 45 amperes. Esse fio aqui, ó, qual que eu usaria? Eu usaria um fio de 4 milímetros, que é muito mais barato do que o de 10. Então, a instalação elétrica aqui, ó, com uma corrente menor, ela fica mais barata, porque você acaba usando fio de bitola menor, né, de dimensão menor. Então, por isso que, assim, tem gente que fala, ó, você trabalhar com 220 é mais barato não por causa do consumo de energia, mas a instalação, o custo de instalar fica mais barato. Existe uma controvérsia que também, né, muita gente defende que você trabalhar com corrente elétrica menor é mais seguro, porque ela não aquece os condutores. O risco do choque em 220, né, o choque em 220 volts, ele é mais perigoso do que em 127 amperes, tá? E de fato teve alguém que falou certo aí também, depende da corrente elétrica, realmente depende. Vamos falar, aí eu fiquei devendo para vocês 2 assuntos. Um que é falar sobre choque elétrico, né? Então, aqui eu vou fazer uns rascunhos, tá? Vamos considerar o seguinte, ó. Suponhamos que eu tenho aqui um equipamento qualquer, né? Então, eu vou desenhar um equipamento aqui está o chão. Aí eu tenho uma pessoa, e essa pessoa acidentalmente encostou no equipamento, só que esse equipamento está com a carcaça energizada, ou seja, ele está dando fuga de corrente elétrica. E quando a pessoa toma o choque elétrico, a corrente elétrica ela vai circular pelo corpo da pessoa aqui, ó, e aqui ela vai se dividir aqui e aqui, tá? E ela vai dispersar pelo solo. Ou às vezes, também o que pode acontecer? A pessoa está bem calçada aqui, está isolado, aí a pessoa encosta a mão no equipamento e encostou a mão também na parede. Aí, nesse caso, a corrente elétrica ela vai circular, ao invés dela vir pelos pés da pessoa, ela vem, atravessa o peito e vai para a parede. A gente já estudou agora há pouco que corrente elétrica ela é igual, né? Pela lei de Ohm, ela depende de quê? Do valor da tensão elétrica. Quanto maior a tensão, maior a corrente. E quanto maior a resistência, menor a corrente. Ok? Então, a corrente elétrica que vai circular pelo corpo da pessoa depende, primeiro, da tensão elétrica da rede, da tensão que ele está tomando choque. E segundo, depende da resistência elétrica do corpo da pessoa. Se a pessoa tem uma resistência elétrica baixa, a corrente vai ser alta, e é pior. Se a pessoa tem uma resistência elétrica alta, a corrente elétrica é pequena. Então, por exemplo, existe um estudo que fala que as pessoas que moram em locais muito altos, de altitude elevada, né? Tibete, por exemplo, eu estava lendo esse artigo, foi até naquela revista super interessante, que as pessoas que moram no Tibete, que é muito alto, lá é muito seco. Então, a pele deles é muito seca e a resistência elétrica do corpo deles, da pele, é muito alta. Ou seja,
a sensibilidade deles para sentir choque é muito menor do que a gente. Ou seja, eles podem tomar um choque de 220 volts, ter uma sensibilidade que para eles vão achar que é fraca, a gente toma um choque de 220 volts, que a gente mora num país, primeiro, que é muito úmido, não esses dias, mas no geral é muito úmido. A nossa pele é mais úmida, né? E, consequentemente, tem menor resistência elétrica. Então, a corrente é maior. A nossa sensibilidade para sentir o choque passa a ser maior. Então, a corrente elétrica depende da tensão, tá? Mas a tensão não é o fator primordial. O que mata é a corrente elétrica. Vou citar alguns exemplos para vocês. Talvez algum de vocês, já aconteceu comigo, já tomou choque em cerca elétrica. Eu já instalei cerca elétrica na minha casa, instalei, e quando eu estava instalando, eu tomei choque. A cerca elétrica, ela tem, primeiro que a capacidade da cerca elétrica de entregar corrente alta não existe. A corrente elétrica que circula ali na cerca é baixíssima. E outra que ela dá pulsos. Ela dá pulso para a pessoa não ficar presa na rede, né? Ela dá um choque e se afasta. Então, ali são 12.000 volts. Quando eu trabalhava em indústria, tinha uma máquina também que trabalhava com efeito coronha, usava alta tensão para furar plástico. Tensão variando de 15 a 22.000 volts. Já tomei choque ali. Também, né? Não teve queimadura, não teve nada, uma sensação desagradável ali, eu tomava muito choque ali. Né? Lembrei de um caso, gente, olha só que interessante. Importante, né? Então, deixa eu concluir, depois eu vou contar esse caso, né? Tem muitos causos para contar para vocês. Então, a periculosidade do choque depende, então, do valor da tensão elétrica, que vai influenciar a corrente. Então, depende da corrente elétrica. Corrente elétrica de 30 miliamperes, uma corrente de 30 miliamperes já é o suficiente para matar alguém. Isso aqui dá 0,03 amperes, é uma corrente baixíssima. Mas dependendo do tempo que a pessoa toma o choque e o percurso que a corrente elétrica faz no corpo da pessoa, isso pode matar. Por exemplo, se a corrente elétrica circular pelo peito da pessoa, tende a ser muito mais perigoso, porque passa pelo coração. Então, uma corrente elétrica atravessando o peito pode ser fatal, né? Então, a corrente elétrica depende também de em que parte do corpo que a pessoa toma o choque, né? Que a sensibilidade e o risco pode ser alto. Aí eu vou contar um caso breve para vocês. Durante uma parte da minha vida profissional, eu fui prestador de serviço na Fiat, né? Uma empresa que a gente prestava serviço lá. E uma das minhas atribuições era, eventualmente, eu dava treinamento para a Fiat. Eu lembro de um treinamento que eu dei para eles, de eletrotécnica, eletricidade básica, para os pilotos de teste da Fiat. Qual era o conceito deles, né? O pessoal saía para testar os carros, tanto na pista interna da Fiat quanto na rodovia. Vocês devem ter cruzado com um carro de teste aqui na rodovia, próximo de Betim ali. Então, os pilotos precisavam de ter o conhecimento básico de eletricidade de automóveis, né? Saber entender um pouco de eletricidade de auto, né? Do carro. Para eles, quando eles davam a volta no carro, faziam os testes, tinham que preencher um relatório. E eu lembro eram 11 pessoas, 11 pilotos na turma, e eu lembro deles contarem um caso, na época que se fabricava o Uno carburado, né? Isso deve ter sido ali. Essa época que eu trabalhei na Fiat foi entre 98 e 2001, 2003. E isso deve ter acontecido ali início da década de 90. Um rapaz contando que ele era um piloto, tinha acabado de entrar, né, estava ser promovido a piloto de teste, ele testando um carro na pista interna da Fiat, um Uno, e o carro estava engasgando muito, né, rateando, falhando muito. Ele abriu o capô com o carro ligado e ele descobriu que o cabo de vela estava um pouco frouxo, que o conector do cabo de vela não encaixava na vela direita, ficava frouxo. Por impulso dele, o que ele fez? Ele levou o cabo de vela na boca para tentar apertar o conector com o dente. O problema é que ali são 20.000 volts, né? Então, a pessoa tomar um choque de 20.000 volts pela boca deve ter sido algo muito desagradável. Ele falou que ele ficou inconsciente, que ele foi acordar no ambulatório da empresa, realmente, com o pessoal socorrendo ele, né? Que ele caiu na pista lá e desmaiou. O risco de queimadura não existia, porque a corrente elétrica que que o distribuidor do carro oferece é baixa. Ele não tem capacidade de gerar corrente elétrica para queimar uma pessoa, mas é uma tensão elétrica suficiente para causar, por exemplo, uma parada cardíaca, né? E isso aí realmente passa a ser perigoso,
tá bom? Então, depende da fonte de energia que está entregando o choque elétrico. Agora, veja bem, um choque elétrico de alta tensão e alta capacidade de corrente aí é fatal, é muito fatal, que é o caso do raio, né, da descarga elétrica. Aí é complicado, a pessoa tomar uma descarga elétrica de um raio, a corrente elétrica é altíssima, atinge temperatura alta, a questão da corrente elétrica é queimar o efeito Joule que ela gera, transformar a potência em calor, e a tensão elétrica elevadíssima também, né, que é muito perigoso. Bom, eu fiquei devendo para falar de vocês um pouco sobre choque elétrico, é isso daí. Um outro fator que eu fiquei devendo para a gente encerrar a aula hoje, que é o seguinte: por que a energia elétrica é transmitida em alta tensão? Imagina o seguinte, ó, nós temos aqui a usina hidrelétrica, tem aqui a represa, né? A represa, na verdade, é assim, mais ou menos, ok? Aí a água sai do conduto forçado, passa na usina, no gerador, aí sai 3 fios, que é o trifásico, e esses 3 fios têm que chegar aqui na cidade, para ser transmitido aqui na cidade. E essa distância é uma distância elevada, né? Estamos falando assim, talvez em algumas situações de 400 quilômetros, por exemplo. Bom, a grande revolução da eletricidade aconteceu quando Thomas Edison ele conseguiu desenvolver a lâmpada elétrica e ele queria colocar a lâmpada elétrica para iluminar o mundo, né? E ele começou pela ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York, e ele utilizava a corrente contínua. A desvantagem da corrente contínua é que você não consegue transmitir a corrente contínua em grandes distâncias. Porque é o seguinte, a gente falou agora há pouco que todo condutor elétrico tem uma resistência elétrica. Então eu vou entrar com uma corrente elétrica aqui, ó, vai sair a corrente elétrica lá do outro lado. Só que na entrada da minha linha de transmissão, por exemplo, eu vou ter 220 volts. Se o fio for fino e muito comprido, pode ser que chegue lá na outra ponta 50 volts. Ou seja, eu estou tendo uma perda aqui em cima do fio de 170 volts, que é chamada de queda de tensão. Nós vamos estudar isso. Só que, para chegar a 220 volts lá, talvez eu precisaria de entrar aqui com uma tensão elétrica de 220 mil volts, por exemplo. A questão é que a solução que o Thomas Edison queria dar era colocar um gerador de corrente contínua em cada quarteirão da cidade. Aí tem aquela briga famosa, né, do Tesla com o Thomas Edison, né, depois eu conto a história para vocês direitinho, mas o Tesla, né, e o Thomas Edison brigaram e o Tesla desenvolveu o gerador de corrente alternada, ele inventou o gerador de corrente alternada. E qual que era a vantagem do gerador de corrente alternada? Você pega, por exemplo, né, vamos falar aqui, usina de Furnas, eu tive lá, a usina de Furnas, ela produz aqui uma tensão próxima de 400 volts no gerador. Aí isso aqui passa num transformador, e esse transformador vai elevar essa tensão aqui, ó, desses 3 fios, para 175 mil volts. Em algumas linhas de transmissão, pode chegar a 375 mil, ou 375 quilos, e tem ainda linhas acima de 1 milhão de volts, né? Qual que é a vantagem? Se potência é tensão vezes corrente, se eu aumentar a tensão para transmitir a mesma potência, eu posso reduzir o valor da corrente. Se você reduzir o valor da corrente elétrica, pela lei de Ohm, você vai reduzir aqui, ó, a queda de tensão. Ou seja, os fios vão sair aqui, por exemplo, com 175 mil volts, vai chegar na cidade, vai ter uma queda, de 175 cai para 170 mil volts, mas só que ainda assim eu passo numa subestação e vou reduzir isso daqui, por exemplo, já fazendo, né, uma redução final lá, de 170 mil para 220. Na verdade, ele não reduz direto. Ele reduz de 170 mil para 13.800 volts, que é o, 13.600, que é o valor da tensão elétrica dos 3 fios que ficam lá em cima do poste que passa nos bairros. Aí ele reduz, então, próximo de 170, que tem a queda, para 13.600, depois de 13.600 ele vai reduzir para 220 volts. Então, por isso que se transmite em corrente alternada, porque a corrente alternada eu consigo elevar o valor da tensão, transmitir em alta tensão com baixa corrente, porque aí eu vou usar um fio menor.
Se eu uso um fio mais fino, né, eu vou ter toda a minha rede vai ficar mais leve, eu posso aumentar as distâncias entre as torres de transmissão e, no fim das contas, tudo fica mais econômico. E ainda assim eu consigo chegar lá no final com o valor de tensão que eu consigo utilizar ainda. Ok? Oh, beleza, então, Marco Túlio. Gente, até semana que vem. Bom descanso para vocês. Fica com Deus. Boa noite, Marco. Até semana que vem. Boa noite. Até.